Olá, boa tarde. Hoje já é 5 de janeiro de 2025. Como passa rápido, parece até que foi ontem que a gente estava na expectativa do novo ano, agradecendo pelo ano passado e já apresentando o ano de 2025 nas mãos do Senhor. Sábio é quem faz assim. Ao longo desse mês, nós vamos estar refletindo sobre virtudes e atitudes necessárias para a nossa jornada com Deus durante esse ano de 2025. E a primeira virtude que nós vamos refletir nessa tarde é justamente sobre fé. A fé é o elemento essencial para que a gente possa ser encorajado, para que a gente possa realmente agradar a Deus, principalmente. E o primeiro texto que eu vou ler está em Hebreus, capítulo 10, versículos 38, que diz o seguinte: Mas o justo viverá pela fé. Se ele se afastar, não me agradarei dele. A fé é o elemento necessário para que a gente possa agradar a Deus. A gente conversou no vídeo passado da importância de estabelecer uma parceria com Deus. E aí ele exige de nós que nós depositemos a nossa fé, a nossa confiança nele. Não em pessoas, não em coisas, não o que temos, não o que somos, não na nossa influência, não, sabe, nas coisas materiais, mas nele. E aí a gente vê no texto bíblico inúmeros exemplos. Nós temos até o pai da fé, que no caso é Abraão. Em Gênesis capítulo 15, versículo 6, a gente vê que ele recebeu esse título porque Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Em um momento totalmente sem nada, digamos assim, visível para Abraão, ele obedeceu. E o fato é que ele experimentou um milagre já lá na velhice dele, juntamente com a esposa, porque não podiam mais gerar filhos. Deus tinha feito a promessa, mas aí a promessa ficou tardia, mas mesmo assim ele continuou crendo e a gente vê que ele obteve êxito, né, por causa da sua fé em Deus, certo? E aí, hoje, no tempo que nós vivemos, não é muito diferente. Nós somos desafiados sempre quando começa um novo ano, a gente vê incertezas, cenários econômicos, políticos em constante mudanças. Isso não só se falando de Brasil, mas também a nível global. Isso causa insegurança, apreensão nas pessoas, mas o fato é que desenvolver a fé de acordo com a Bíblia é a gente realmente caminhar em segurança, mesmo não vendo, porque o justo, que é justificado por Cristo, ele crê em Jesus, ele sabe que ele está no contexto, ele sabe que ele está no controle, independente de que cenário está nos apresentando, né? Então, quando a gente sai desse lugar de estar olhando para as notícias, para estar olhando para os prognósticos que não são nada favoráveis e a gente coloca a nossa fé realmente na pessoa certa que é Deus, a gente sabe que nós vamos caminhar em confiança, em cuidado, providência. O próprio Jesus disse que estaria conosco até a consumação do século. Ele não nos deixa sós, ele segura a nossa mão. Mas nós precisamos também adotar essa postura de estar caminhando com ele nessa jornada de 2025. E aí a gente vê muitos outros exemplos na Bíblia, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. O cenário da operação dos milagres, a gente vê ali que era necessário fé. Tanto que teve uma certa ocasião, que foi em Lucas, capítulo 8, versículo 23 e 24, é muito interessante porque aqui o próprio Jesus ele advertiu os discípulos, tenham fé, vocês
não têm fé, homens de pouca fé, que foi na questão de que as águas estavam adentrando no barco, Jesus dormia tranquilamente, os discípulos ficaram desesperados, ao ponto de ir lá e dizer: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Jesus advertiu a eles, né? Como eu já falei, que eles deveriam ter mais fé, homens de pouca fé. Então, ao longo do texto bíblico, nós vemos que essa virtude é necessária para a nossa caminhada com Cristo. Então, que você possa, estamos começando o ano, né? Se você já fez seu planejamento, ou se não fez, ainda está fazendo, readequando, orando, que é o adequado. Mas confie, peça, assim como os discípulos: Senhor, aumenta-nos a fé, para que assim a gente possa agradar a Deus principalmente e possamos caminhar em vitória, porque quem está com Ele na jornada é mais que vencedor. Sempre será vitorioso, independente das notícias que a gente está vendo, independente da Bolsa de Valores, independente do quadro econômico que nós estamos vivenciando. O fato é que Deus está no controle de todas as coisas e que nós possamos entregar, que a nossa segurança não esteja no aparato financeiro que a gente tem ou que venha ter, ou sei lá, né? Eu não sei, nas fortalezas construídas fisicamente, que nós possamos depositar a nossa confiança inteiramente em Jesus. É isso que Ele quer de nós nessa primeira virtude, que a gente tenha fé, porque para Ele não há impossíveis. Que você possa reler Hebreus capítulo 10, versículo 38, Gênesis 15, 6, Lucas 8, 23 e 24. Leia também João 16, 33 e o último versículo, Mateus 8, 28 e 20, que diz que Ele estará conosco sempre, até a consumação dos séculos. Desenvolva cada vez mais fé em Deus. Leia a Bíblia, ore, coloque diante dele, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será o mesmo. Ele não mudou. E todos aqueles que confiam nele inteiramente vencem, caminham em vitória. Deus te abençoe. Boa tarde.